Olá, meus queridos! Como prometido, eu voltei para a gente fazer a correção dos exercícios. Vamos lá? O primeiro exercício que eu coloquei para vocês é da página 28 do livro didático. Questão número 1. Ao estudarmos os povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, podemos perceber que eram povos primitivos e não tinham cultura? Não, né, gente? Nós percebemos que eles tinham toda uma estrutura cultural. Podia não ser tão desenvolvida ou semelhante à dos europeus, mas eles possuíam uma cultura. Não existiam sociedades organizadas na América antes da chegada dos europeus. Absurdo, claro que existia. Estava subdividida, cada um tinha seu papel dentro da sociedade. Havia uma diversidade de povos que se adaptaram aos mais variados climas e ambientes. Essa está correta. E esses povos falavam todos a mesma língua e tinham os mesmos costumes. Não, eu falei que existiam algumas semelhanças entre eles. Mas isso não significa que eles pensassem e possuíssem características iguais em todos os sentidos. A número 2. Quais são as razões que dificultam a pesquisa sobre alguns povos pré-colombianos? No começo da nossa aula, eu comentei com vocês que havia pouca informação sobre esses povos. Na verdade, o que a gente sabe é decorrente de algumas descobertas arqueológicas. Porque como a maioria possuía uma escrita pictográfica, que depois foi destruída no período da colonização, assim como seus templos, casas e cidades, além do fato do idioma ter sido substituído pelos colonizadores, fez com que tudo isso dificultasse o acesso ao conhecimento. E assim os historiadores conseguiram poucas informações a respeito desses povos. Depois eu passei para vocês exercícios da página 28. Na página 28 tinha um texto que estava dizendo o seguinte: a agricultura em Yucatán choca-se com um problema difícil de resolver, o da água. Uma estação de seca de 8 meses e a ausência de qualquer curso d'água obrigavam os maias a escolher para instalar-se a vizinhança de lagos naturais ou cenotes. Na falta dos cenotes, eles recolhiam as águas das chuvas nas cisternas. A pergunta número 1. As cidades maias entraram em decadência por volta do século X. Relacione o texto com uma das possíveis causas do declínio dessas cidades. O texto está apresentando que a falta de água é um problema muito sério para as civilizações desse período. E nós vimos que um dos fatores que levaram ao declínio das cidades maias foi justamente uma seca prolongada. E é essa relação que a pergunta está pedindo. Pergunta número 2. A organização política dos maias lembra em alguma medida dos gregos? Quais seriam os aspectos semelhantes? Com certeza a política maia lembra dos gregos. Por quê? Porque ambos possuem cidades-estados, cidades independentes, e em nenhum momento da sua história foram comandados por um único líder. Os maias, assim como os gregos, se uniam pelo idioma, pela religião e pelos traços culturais, e não por um líder político que comandava todas as cidades. A questão número 3. Quais razões apontadas no texto explicam o declínio das cidades maias? Além da seca, no texto está dando a entender que eles vão procurar outros locais para tentar esse abastecimento. E de acordo com o que estudamos, nós vimos que as cidades começaram a entrar em conflito por conta da água, da comida. E como cada uma era independente, isso acabou gerando o enfraquecimento e a queda do comércio. Além disso, a gente não pode esquecer dos desastres naturais. Os maias sofreram com pandemias e furacões, deixando a população ainda mais vulnerável. E por fim, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre a cidade de Tikal. Eu trouxe aqui para vocês alguns dados e imagens sobre essa cidade. Tikal hoje é considerado um patrimônio da humanidade. Ela era uma das maiores cidades maias entre os anos de 200 a 600 depois de Cristo. Nesse período, ela vai dominar grande parte da civilização,
chegando a uma população de 150 mil pessoas em seu auge. Muita gente, né? A partir do século IX, a cidade começou a entrar em colapso e a diminuir sua população. Na verdade, não se sabe o motivo, mas acredita-se que foi devido a uma superpopulação e a falta de alimentos. Os motivos que também levaram ao declínio das cidades maias. No século XI, a cidade foi abandonada e foi assim que os espanhóis a encontraram. Nessa imagem a gente consegue visualizar as pessoas bem pequenininhas ali embaixo para ver o tamanho dessa construção. Essa parte estava destinada ao cuidado espiritual. E na próxima imagem, a gente consegue visualizar de uma forma mais ampla as ruínas da cidade de Tikal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, foi muito bom estar com vocês. Um beijo, se cuidem e até a próxima!